livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 12. Gênesis, o capítulo é o de número 12. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, dá um glória a Deus aí. Amém. Você que tem a sua Bíblia no seu telefone, utilize ele também. Glória a Deus. Gênesis 12, deixa aberto. Nós iremos falar hoje sobre promessa. Talvez você é alguém que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Talvez você é alguém que um dia sua mãe ou seu pai disse assim: meu filho, minha filha, Deus tem um propósito maravilhoso para você. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. E talvez ao decorrer da sua vida, sua jornada, sua caminhada, talvez por algum momento você se questionou se essa promessa vai se cumprir. Talvez se existe mesmo uma promessa sobre você. Talvez um dia alguém foi usado por Deus e chegou diante de você e falou: Deus está mandando eu te falar que Ele tem uma promessa para você, e a promessa é essa. E talvez você ouviu de alguém. Só que a chegada da promessa na sua vida e o cumprimento dela pode demorar alguns anos. Pode demorar muitos anos. Pode também demorar algumas semanas, alguns dias, alguns meses. Então, se você tem ou não uma promessa, eu creio que hoje você vai sair daqui crendo que existe uma promessa para você, amém? Eu creio que hoje, de alguma forma, o Espírito Santo, ou ele vai revelar a você a promessa, ou ele vai trazer a clareza, ou a lembrança, daquilo que um dia ele colocou no seu coração, e colocando no seu coração essa chama, talvez se apagou um dia, e hoje essa chama vai reacender, porque eu vou te mostrar que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Hoje você vai sair daqui convicto de que o Deus que te prometeu é o Deus que vai cumprir. Se Deus disse, não tem como, vai acontecer. Se Deus disse, não tem como, Ele vai realizar. Se foi Ele que falou, meu irmão, não tem como. Deus não é um homem para que minta. Ele não mente a seu respeito. Ele não mente, Ele não brinca com você. Deus não é um Deus que vai olhar para você e dizer: eis que eu tenho uma promessa. Ele vai te mostrar a promessa e depois Ele vai dizer assim: não, eu estava brincando. Eu estava brincando com você, não tem promessa. Eu te mostrei, eu te falei, mas eu não vou cumprir. Se o microfone estiver muito alto aí, pode abaixar um pouquinho também, porque eu falo um pouco alto. Gênesis 12, vamos lá. Versículo 1. Ora, disse o Senhor. Fala comigo, disse o Senhor. Toda vez que você olhar para a Bíblia, que você lê um texto, Charles, e o texto fala assim: disse o Senhor, você precisa, Jonas, redobrar sua atenção, porque é o Senhor que disse. Não é qualquer pessoa, disse o Senhor, é uma palavra vinda de Deus. E é bom você ter essa compreensão, porque às vezes alguém vai chegar até você e vai falar assim: assim diz o Senhor, e fala uma palavra, ou fala uma promessa, ou fala algo sobre a sua vida. Eu não sou contra, eu não sou cético, eu acredito. Deus já me usou nisso, e se Ele quiser me usar aqui hoje, Ele vai usar. Se Ele quiser me usar amanhã, Ele vai usar. E amém, eis-me aqui agora. Quando alguém virar para você e dizer: assim diz o Senhor, você precisa ir para a Bíblia para ver se algum dia Ele já falou isso para alguém. Então toda vez que você olhar para a Bíblia e ela estiver relatando assim: assim diz o Senhor, ou disse o Senhor a tal pessoa, redobre a sua atenção, veja aquilo que Deus falou com tal pessoa.
Até porque se é o Senhor que está falando, não é qualquer pessoa, não é Moisés, não é Abraão, não é José, não é Isaac, não, é o Senhor. É o Senhor que está dizendo. E olha o que ele diz: Abrão, sai da tua terra. Fala comigo, sai da tua terra. Se você está com Bíblia e caneta e quiser circular a palavra terra, circula aí. Aí você pode puxar até uma setinha e escrever assim: idolatria. Porque Deus, Ele está dizendo a Abrão, que não é Abraão ainda, é Abrão: Abrão, sai da tua terra. Mas por quê? Porque o Senhor está mandando Abrão, este homem, sair da terra dele. Porque a terra dele, chamada Ur dos Caldeus, é uma terra de idolatria. É uma terra a qual o povo adora vários deuses. E o Deus que está chamando ele é o único Deus, o Deus de Israel. Então a primeira coisa que Deus fala para Abrão é: Abrão, sai da tua terra. Por quê? O ambiente geográfico que você está é um ambiente idólatra. É um ambiente que não está coerente com meus princípios. Abraão, você está em um ambiente, e esse ambiente talvez pode te corromper um dia, se você não sair dele. Então Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Não é só da terra, saia também do meio dos seus familiares. Isso daqui é muito forte. Porque além de sair da sua terra, eu tenho que sair também do meio do meu povo, do meio da minha família. Sim, Abraão, tem que sair. Tem que sair. Porque também a sua parentela é uma parentela corrompida. Eles não estão adorando e servindo o Deus de Israel. Eles estão servindo a vários deuses. E qual é o problema de estar em um ambiente ao qual o Senhor não é o Deus daquele ambiente? O perigo é que talvez você pode se corromper pela atitude daquelas pessoas que estão naquele ambiente. O grande perigo de não sair da terra e da parentela, do meio de um povo que é corrompido pelo pecado, é que esse povo talvez pode corromper você uma hora. Tem que tomar cuidado. Vá comigo lá em 1 Coríntios. Abre rapidinho sua Bíblia, 1 Coríntios, lá no capítulo 15. 1 Coríntios 15. Olha como que faz muito sentido isso que o Senhor está falando para Abraão. 15, versículo 33. Olha o que diz para nós. 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vou ler de novo. As más conversações corrompem os bons costumes. Então o chamado do Senhor para Abraão de sair do meio da sua parentela é porque ele sabe, Deus sabe, que no meio daquele povo alguém pode corromper Abraão com as suas ideias idólatras e pagãs. São vários deuses adorados naquele lugar. São vários deuses que o povo adora. Então Deus está chamando Abraão para um novo tempo. Deus está chamando Abraão para uma novidade de vida. E para você viver uma novidade de vida, para você viver uma vida nova, por muitas vezes, ou melhor, eu acredito que todas as vezes, você vai ter que renunciar às coisas velhas, pessoas velhas, lugares velhos, amizades velhas. Ah, pastor, então eu vou abandonar a minha família, vou abandonar os meus amigos? Não, você não vai abandonar, mas você não vai conviver no meio. O que é conviver? É ser influenciado. O que eu estou dizendo não é que você não pode sentar à mesa e almoçar com sua família, sendo eles ímpios. O que eu estou dizendo é, quando você se assentar nessa mesa, toma cuidado, para que as más conversações não corrompem os seus bons costumes. Não corrompe aquilo que a Bíblia já mandou você viver. E aquelas pessoas não estão vivendo. Aquelas pessoas ainda não se converteram. Então nós precisamos tomar cuidado.
no colégio, no trabalho, na faculdade. Porque o lugar aonde eu me assento, se é um lugar corrompido, nós temos que tomar cuidado para que não venha nos corromper também. Porque pessoas corrompidas querem ver você corrompida também. Pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, elas querem olhar para você e elas querem ver você vivendo também uma vida de pecado para ter uma vida destrutiva igual a delas. Existem pessoas que você chama de amigo, que na verdade está olhando para você caminhar com o Senhor e está desejando que você volte para o ambiente onde você estava. Porque no ambiente onde você estava é o ambiente onde Ele está. E Ele não está feliz com a sua conversão. Ele ou ela não está feliz em você renunciar a sua vida para andar com o Senhor. É por isso que a Bíblia diversas vezes vai falar para você renunciar. É por isso que agora o Senhor está falando para Abraão: sai da tua parentela, porque aquilo que eu tenho para você não condiz com aquilo que a sua parentela vive. Aquilo que eu tenho para você, a sua parentela, o seu povo, os seus pais talvez não vão entender. Então sai do meio, porque no meio talvez eles podem te influenciar ao ponto de você não viver aquilo que eu chamei você para viver. Às vezes, no ambiente que você está, as pessoas não vão entender. Elas são pessoas corrompidas. Elas têm uma escama de peixes no olhar, uma escama tampando a visão, e elas não conseguem enxergar aquilo que o Senhor mostrou para você. Da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, Ele está chamando Abraão para viver as promessas dele. E o ambiente onde ele estava podia impedir ele de viver as promessas do Senhor para a vida dele. Então agora Deus está mostrando para Abraão que ele tem uma promessa, mas ele não está mostrando que o lugar para onde ele vai. Ele não está mostrando qual é o destino dele. Deus só está falando: eu estou te chamando e eu vou te levar para um lugar, e esse lugar eu te mostrarei, mas não mostrou ainda. Então agora Abraão tinha que tomar uma decisão no coração dele, de seguir a voz do Senhor, porque foi o Senhor que disse. Eu fico imaginando ele no ambiente onde ele morava, em Ur dos Caldeus, um ambiente idólatra, aonde talvez a sua tenda, a sua casa era cercada de ídolos, cercado de esculturas, de deuses que eles adoravam. E agora um único Deus está chamando ele, falando: eu vou te mostrar um lugar, sai do meio deste povo. Este povo não vai entender a promessa, mas eu vou te tirar daí para que você viva ela. Aí olha o que Deus fala: de ti farei uma grande nação. Fala comigo: uma grande nação. E te abençoarei, e de ti engrandecerei o nome. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha só, agora Deus está falando com Abraão que ele vai fazer dele uma grande nação. Deus está falando para Abraão, que ainda é Abraão, que dele vai sair, dele o Senhor vai fazer uma grande nação, que dele seria uma grande descendência. Mas Abraão é um homem velho, é um homem que está quase aos seus 100 anos. Se eu não me engano, aqui nesse momento ele tinha, acho que 99, se eu não me engano. Então já é um homem avançado de idade. E Deus está falando para esse homem assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, e mais, de ti eu vou fazer uma grande nação.
Meu irmão, a promessa que Abraão está recebendo é uma promessa que é louca demais. É uma promessa que talvez no olhar humano não faz sentido. Como assim? Um Deus que está mandando eu sair da minha terra, que está mandando eu sair da minha parentela, que está dizendo que é para mim ir para um lugar que Ele vai me mostrar, mas eu não sei qual é o lugar ainda. E o pior, Ele está dizendo que eu, avançado em idade, terei filhos. De mim surgirá uma nação. Essa é a promessa do Senhor para ele. Aí veja bem, passa comigo o versículo, lá no capítulo 13 agora. Capítulo 13. Olha o que Deus diz para ele. 13, no versículo 16. 13, 16. Farei a tua descendência como pó da terra. Fala comigo, pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Irmão, tem possibilidade de contar o pó da terra, sim ou não? Sim ou não? Não, não tem como. Então o Senhor está falando assim: Abraão, olha o pó da terra, olha para baixo, olha o pó da terra, está vendo? Estou vendo, Senhor. Assim será a tua descendência, tão numerosa que não tem como contar. Essa é a promessa que eu tenho para você. A sua descendência será como pó da terra. Aí esse homem agora, eu fico imaginando ele peregrinando, ele andando, caminhando, e muitas vezes caminhando no deserto, e ele olhando para aquele pó da terra, e olhando aquele pó da terra, ele pensando assim: assim será a minha descendência, assim será a minha descendência. Eu fico imaginando Abraão, ele caminhando naquele sol, rachando o deserto, pensando: assim será a minha descendência. Deus me mostrou um lugar, ou melhor, Deus me mostrou uma promessa, não me mostrou um lugar, não mostrou com quem, mas Ele falou, Ele vai fazer. Então agora Abraão está andando e olhando a promessa. Só que agora olha lá o versículo 15. Olha só agora o versículo 15. Esse homem que renunciou à sua família, esse homem que renunciou à terra a qual habitava, ele saiu, ele ouviu a voz e foi peregrinando. Teve alguns acontecimentos e agora vem a palavra do Senhor a Abraão, mais uma vez, através de uma visão. Olha o que o Senhor disse para ele, versículo 1 mesmo: não temas. Fala comigo, não temas. Irmão, você sabia, eu vi isso de um teólogo, claro que eu não analisei, mas segundo historiadores e teólogos, a palavra não temas, diretamente e indiretamente na Bíblia, aparece 366 vezes. Alguns falam 365, outros falam 366, eu não contei. Mas, veja bem, eles disseram: não temas, 366 vezes. O ano tem 365 dias. É o Senhor falando para mim e para você o seguinte: amanhã, quando você acordar, não temas. Sexta-feira, quando você acordar, não temas. Sábado, quando você acordar, não temas. Aí eu acho que você pode dar um glória a Deus por isso. Aí no domingo, quando você acordar, a Bíblia falando para você: não temas. Senhor, mas está difícil. Aí na segunda-feira está lá a mesma palavra: não temas, não tenha medo. Aí na segunda-feira, aí na terça-feira: não temas, não tenha medo. Deus, mas está difícil, eu vou chutar o balde. Não temas, não temas. Aí agora Deus está vindo em uma visão para Abraão e falando assim: Abraão, não temas.
eu sou o teu escudo e teu galardão, será sobre modo grande, ou melhor, sou teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Olha o que Abraão falou: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho? Vou ler de novo. Olha o que Abraão está falando para o Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Olha o que falou, olha o que Deus falou: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e grande será o teu galardão. Aí agora a resposta de Abraão: Senhor, o que o Senhor vai me dar porque eu continuo sem filho? A promessa foi entregue para Abraão, só que agora Abraão está querendo que o cumprimento da promessa venha no tempo dele. Ele está dizendo: Senhor, eu estou caminhando, estou peregrinando, eu estou olhando todo dia para esse pó a terra do deserto. O Senhor falou que assim seria minha descendência, mas veja bem, eu continuo sem filhos. O que o Senhor vai fazer comigo? Existe um grande problema, irmãos. Nós queremos que o cumprimento da promessa venha no nosso tempo e não no tempo do Senhor. Deixa eu falar algo para você: a promessa não é sua, a promessa é dele. E se é dele, é ele que manda, e ele cumpre a hora que ele quiser e não no seu tempo. O Senhor falou assim: eu sou o teu escudo, grande será o teu galardão. Ao invés dele falar assim: que beleza, eu vou continuar caminhando, ele fala: tá, mas e aí, o que o Senhor vai fazer comigo? Porque até agora eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3: disse mais Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha o que ele está dizendo: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão está pensando que o Eliezer que vai ser o herdeiro. Ele está falando: Senhor, o Senhor não me deu filhos, o Senhor não me deu a descendência. Será agora que é esse servo, o Eliezer da minha casa, que vai ser o que vai me dar a descendência? Aí olha o versículo 4, olha o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Fala: gerado, mais forte, gerado de ti. Deus está falando assim: Abraão, não fica tentando cumprir a promessa por si só, não, deixa que eu faço. Não fica inventando moda não, Abraão. Você está inventando moda pensando que Eliezer que vai ser seu herdeiro, que dele... Não, Abraão, não fica inventando moda não. De ti eu vou fazer a tua descendência, de ti, vai sair de você, porque a promessa de Deus é para você, então tem que ser gerada em você, cumprida em você, se você se posicionar e entender quem te chamou para o cumprimento dela. Ele está querendo adaptar o cumprimento da promessa, ou talvez acelerar. Outro erro: recebemos uma promessa, recebemos uma palavra, e nós queremos acelerar o cumprimento dela. Sabe, irmãos, Deus ele é tão bom com a gente que ele, por muitas vezes, ele não permite, porque ele sabe que se permitir vai dar ruim. Porque antes da promessa se cumprir na sua vida, ele precisa preparar você para o cumprimento dela. Antes de você pisar na promessa, você precisa estar preparado para viver ela. O que Abraão está dizendo para o Senhor é: Senhor, eu vou dar meu jeitinho aqui, hein? Porque olhando para o meu cenário, olhando para a minha casa, olhando também para a promessa, eu estou vendo que o Senhor não me deu nenhum filho. O Senhor não me deu nenhum filho. Eu fico imaginando Abraão caminhando
olhando para o pó da terra, triste, pensando: será mesmo? Eu fico imaginando o questionamento de Abraão. Eu estou te falando isso porque eu me questionei esses dias e perguntei para Deus: será mesmo que tudo que eu ouvi vai acontecer mesmo? Existem momentos que você entra em crise ministerial, crise de promessa, aí junta crise financeira, aí junta crise no casamento, aí junta crise no trabalho, aí junta crise em tudo. Não é minha situação, mas acontece com vários. Aconteceu comigo, com a pastora, talvez um dia pode acontecer com você. Eu estava em crise, pensando o seguinte: Senhor, esse ano faz 9 anos que eu me converti. Esse ano faz 9 anos que o Senhor entregou, não foi só uma nem 2 vezes, foi várias vezes, promessas sobre a minha vida. Uma delas, Senhor, que o Senhor me levaria para as nações para pregar o Evangelho, que eu anunciaria a mensagem para muitas pessoas. Aí eu falei: Senhor, será que aquelas mulheres, aqueles homens que falaram comigo, estavam falando na emoção? Estavam falando do seu coração e não da vontade do Senhor? Será, Deus, que eles vieram até mim falando, profetizando, e aquilo era da carne? Aí Deus falou comigo: o meu compromisso com você, eu falei com você, porque ainda que pessoas falaram comigo, Ele falou diretamente. Um dia eu orando, Ele falou assim: o que eu vou fazer na sua vida é isso. Abra a Bíblia e lá vai estar falando tudo que eu vou fazer na sua vida. E eu abri e estava lá. Nesse mesmo momento eu comecei a me alegrar, chorar e falar assim: Senhor, me perdoa. Sabe, Deus, Ele me conhece, Ele te conhece. Deus já estava aqui hoje, Deus já está no seu amanhã, Deus já está no seu ano que vem. Então Deus, Ele já me viu hoje, Ele me viu nesse cenário um dia, questionando: Senhor, será que é isso mesmo? Só que lá atrás, há anos atrás, Ele falou comigo assim: eu vou te levar para as nações, eu vou te levar para pregar o Evangelho em vários lugares. Mas olha só, eu falei com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com várias pessoas. Mas agora abra a Bíblia que eu quero falar com você. E eu no meu TSD, eu no meu devocional, eu comecei a ler, comecei a chorar. Eu lembro que eu saí do quarto emocionado, falando com a minha avó: eu vou para as nações, eu vou pregar o Evangelho para toda criatura. Deus me chamou e eu sabia, sabe, aquela chama começou a queimar no meu coração. Eu falei: é isso. Só que os anos se passaram e eu fiz como Abraão. Eu virei para Deus e falei assim: Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo? Eu continuo sem filhos, conjecturando. Eu não estou visualizando a promessa. E tá tenso, hein, Deus? Não tá fácil não, hein? Além de não ver a promessa se cumprindo, eu estou passando um momento que tem um Senhor comigo, Deus. Será que é verdade? Irmão, e a melhor coisa que tem é você ouvir o próprio Deus falando com você. Não foi audível, não foi no meu coração, foi na palavra. Eu fico imaginando, porque quando não acontece, eu fico cabisbaixo, eu fico triste. Eu estou em casa, eu estou triste. Eu estou na rua, eu estou triste. Às vezes o semblante é alegre, mas no interior é triste. Eu fico imaginando Abraão andando naquele sol do deserto, olhando para aquela areia, olhando para o pó da terra e pensando: ué, cadê meus filhos? Eu fiquei imaginando ele cabisbaixo, triste, se questionando: aonde está a promessa que aquele Deus que me tirou da minha casa, que me tirou da minha família, falou que ia cumprir na minha vida? Cadê? Eu fiquei imaginando, estou conjecturando, não é a Bíblia que está dizendo, pensando e contextualizando a nossa realidade, porque eu e você, nós somos assim. Eu saí lá do Ur dos Caldeus, eu saí do meio da minha família, do meio da minha parentela. Lá eu tinha sustento, lá eu tinha meu pai, lá eu tinha minha mãe, lá eu tinha meus avós, lá eu comia o que eu queria, porque minha avó dava, meu pai dava, minha mãe dava, lá eu tinha recurso.
porque minha família me ajudava, mas agora eu estou peregrinando, eu nem sei para onde eu vou. A promessa que esse Deus falou para mim, até agora nada. Será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? Aí vamos para o texto. Vamos para o texto. 4. Respondeu o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora. Fala comigo, até fora. Agora o Senhor está conduzindo Abrão para fora. Eu acredito que ele está dentro da tenda e agora Deus chama ele para fora. Aí olha o que o Senhor disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: assim será a tua posteridade. Aleluia. Aquele homem que andava, peregrinava, olhando para baixo, olhando o pó da terra, e talvez cabisbaixo, agora é chamado para fora da tenda, e o Senhor fala para ele assim: Abraão, não olha mais para baixo, porque homem de promessa tem que olhar para cima. Eu vou repetir: Abraão, para de ficar cabisbaixo, triste, angustiado, olha para cima. Aí eu lembro do salmista dizendo, meu irmão, eu lembro do salmista falando lá no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez céus e aquele que fez a terra. Eu elevo os meus olhos para o monte. Eu estou angustiado, mas eu vou olhar para o alto. Eu estou triste, mas eu vou olhar para o alto. Eu estou me questionando, mas eu vou olhar para o alto, porque de lá vem meu socorro. Aí Deus viu Abraão talvez triste, cabisbaixo, andando de cabeça baixa. Por que, Abraão? Você é um homem de promessa, olha para cima. Aí agora o papo mudou, Milene. Agora ele falou assim: ué, eu não preciso andar mais assim, agora eu vou andar assim. Só que tinha um problema. Eu vi o pastor Ebe pregando uma mensagem uma vez. Tem que confessar minha fonte, porque talvez você pode ouvir depois e falar: o pastor copiou dele. Eu ouviria ele mesmo. O pastor Ebe falou uma coisa, é verdade. Ele disse: eu estive em Israel, e lá em Israel o deserto, durante o sol da tarde, é muito forte. Você não consegue olhar para o céu, você olha só para baixo e vai caminhando. E ele falou assim: só que à noite, irmãos, o céu é muito estrelado. Automaticamente você olha para o céu para ver as maravilhas de Deus. Aí ele falou assim: sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, durante o dia, quando o sol estiver quente, olha para a promessa. Abraão, quando estiver à noite e o céu estrelado, olha para a promessa. De dia e de noite, olha para a promessa. De dia e de noite, enxerga a promessa. Por quê? Às vezes de dia você vai acordar angustiado, mas você vai lembrar: eu tenho uma promessa. Às vezes à noite você vai dormir preocupado, mas Deus está falando assim: olha para a promessa, olha para a promessa, enxerga a promessa. O seu socorro vem dos céus, meu irmão. O meu socorro vem dos céus. O nosso socorro vem dos céus. A promessa vem do alto. O Deus da promessa está no alto. Pare de deixar, pare, não deixe mais que a dúvida tome conta do seu coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus não vai voltar atrás, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Eu não tenho dúvida. O cenário que eu vivo hoje não pode se condizer com o futuro, mas o meu Deus, Ele já está no futuro. Hoje eu posso olhar e realmente, literalmente eu te digo, não faz sentido. Eu, Alisson, pastora Milene, olhar hoje para a nossa realidade não faz sentido, não faz mesmo. Só que eu aprendi olhando para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que Ele é o Deus do futuro.
Enquanto nós estamos aqui tristes, angustiados, preocupados, Ele está dizendo: eu já sei qual é o seu futuro. Enquanto nós estamos preocupados, como será o amanhã, Ele está dizendo: eu já estou no seu amanhã. Olha o que Isaías fala para nós. Ele é o Pai da eternidade. Vou repetir: Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele não está correlacionado com o seu tempo. O tempo dele é o tempo eterno. Então aquilo que para você está demorando, para Ele está muito cedo ainda. Você está olhando para o céu e dizendo: Senhor, está demorando. Irmão, a mensagem está fazendo assim, e ela está vindo direto aqui. Está vindo direto. Eu vou falar tudo que eu vou falar, porque está falando comigo também. Enquanto nós olhamos para o céu e falamos assim: Senhor, está demorando, Ele está olhando para baixo dizendo: está cedo ainda. Você não adquiriu maturidade ainda para viver aquilo que está preparado para você. Senhor, mas está difícil, hein? Senhor, eu vou parar, hein? Aí Ele fala: olha para as estrelas, Abraão. Olha para a promessa. Irmão, toda vez que eu pensei nesse de chutar o balde, Deus me lembrou da promessa. Toda vez que eu pensei que eu não estava, rompendo, progredindo, que eu estava parado no tempo, parado na vida, Deus, Ele me lembrava da promessa. No meu momento de angústia, Ele me lembrava da promessa. Eu te confesso que para mim, a maior satisfação que eu tenho hoje é ver o ministério progredindo. Irmão, pode me faltar recurso, pode me faltar alimento, pode me faltar o que for, irmão. Se a igreja estiver rompendo, crescendo, almas chegando, eu vou ter motivos para olhar e falar: obrigado, Jesus. Ah, pastor, se não acontecer, eu também vou ter motivos, porque eu vou ter vida para agradecer pelo fôlego de vida. Agora eu te digo, eu te confesso, que a minha maior satisfação é ver que a promessa está se cumprindo. Não se cumpriu por completo. Eu não vi de tudo ainda que eu vou ver, mas eu já falei com a minha esposa: nós iremos ver. Nós iremos viver. Não foi homem que falou, irmão, foi Deus. Sabe, como eu disse para você, o nosso Deus é o Deus do futuro. E se talvez eu tivesse recebido palavras só de homens, Deus usando homens para falar comigo, talvez hoje eu me questionaria muito. Mas não, o próprio Deus falou comigo. E eu tenho convicção daquilo que Ele vai fazer. Aí olha só: será assim a tua posteridade? Ele creu, fala comigo, ele creu. O Abraão, ele creu, meu irmão. Porque não adianta só ouvir a promessa, eu tenho que crer. É por isso que ele é o pai da fé. Abraão é nosso pai na fé. Ele está lá na categoria dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Ele é o pai da fé. Por quê? Porque um dia, mesmo sem ver, ele creu. A situação de Abraão piora, porque ele fica mais velho e a mulher de Abraão é estéril, a Sara, e de idade. A Sara, a sua mulher, é estéril e de idade, avançada em idade. Eu fico olhando, irmãos, o homem tinha que ter fé mesmo, não tem como não. O Abraão, ele tinha que ter fé para crer que a mulher dele ia gerar. Só que aí o que ele faz? Tenta dar o jeitinho dele. Pega a serva, chamada Agar, relaciona com ela, tem um filho com ela, chamado Ismael. O primogênito de Abraão não é o filho da promessa, é o Ismael. Aí ele, querendo acelerar o processo, ele querendo ver o filho no tempo dele, ele gera um filho que não é o filho da promessa, Ismael. É por isso que tem uma guerra até hoje instalada aí na humanidade. Só que aí depois vem Isaac, o filho da promessa, ele vem também. Só que o problema é, toda vez que eu tento gerar algo que Deus não mandou eu gerar, eu posso estar gerando um caos para alguém, ou até para mim mesmo. O Ismael,
ele foi uma grande descendência. O Ismael nasceu. Dá problema também. E qual é o problema? Olhar para Ismael e pensar que ele é o cumprimento da promessa. É o meu maior medo. Viver algo pensando que é o cumprimento da promessa, porque eu provoquei, sendo que Deus não está no negócio. Porque Ismael nasceu, meu irmão, mas a promessa estava em Sara, o Isaac, filho da promessa. O problema e o perigo é eu querer gerar a promessa, eu querer cumprir a promessa do meu jeito e não deixar que o Senhor faça. O Deus, o Pai da eternidade, Ele já está no seu futuro, porque foi Ele que escreveu. Então confia nele. No seu amanhã Ele já está. No seu amanhã Ele já está presente. Eu sei que às vezes o presente momento não vai se condizer com o futuro, não vai condizer com a promessa, mas meu irmão, apenas confie. Apenas confie, porque a promessa vai se concretizar, se foi Ele que disse. Se foi o Senhor que falou, Ele vai cumprir. Para me finalizar, eu quero ler mais 2 textos. Continua comigo a leitura no versículo de número 7. Lê comigo aí. Olha o que diz. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus está lembrando que de onde Ele tirou Abraão, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Olha só, estava ouvindo uma mensagem e o pastor pregava sobre isso, e eu achei muito forte o que ele disse sobre esse texto. Veja bem, o Senhor aqui está falando para Abraão o seguinte: Abraão, pega para mim alguns animais. E esses animais que Abraão pega, ele parte 3 deles. Abraão faz agora um sacrifício de 8 animais. Fala comigo, 8 animais. O Senhor está direcionando Abraão a oferecer um sacrifício que está apontando para o futuro dele. Olha agora Gênesis 25. Acompanhe comigo, Gênesis 25. Gênesis 25. Espera aí que eu estou procurando o texto, irmão. Achei, 25. Isso, 25:1 mesmo. Desposou Abraão, já é Abraão, pai de multidões, outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã. Fala Zirã. Conta comigo. Zirã, um filho. Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6 filhos. Com Ismael e com o Isaac, 8 filhos. E esse pastor dizia o seguinte: quando Abraão estava entregando aqueles animais, alguns partidos ao meio, em sacrifício, Deus estava mostrando para ele o futuro, porque lá na frente Abraão teve 8 filhos. Sabe o que Deus está querendo dizer para Abraão, para mim, para você? Enquanto você está provocando o futuro, eu já preparei ele. Enquanto você está sacrificando hoje, pensando: por que eu estou sacrificando isso tudo? Porque 8 animais, ou melhor, 8 não, né? É 8 mais 5, enfim, 8 animais, porque partiu lá e tal, 8 animais, 8 sacrifícios. É porque
está apontando para o seu futuro. O sacrifício que você tem hoje no presente pode estar apontando para o seu futuro. A renúncia que você faz hoje pode estar apontando para o seu futuro. A dificuldade que você enfrenta hoje pode estar apontando para o seu futuro. Porque hoje você vence, amanhã você dá o testemunho da batalha que você venceu, porque o Senhor é teu escudo e grande será o seu galardão. Hoje você guerreia, amanhã você celebra a vitória. Hoje você dorme chorando, amanhã você acorda celebrando. Hoje você dorme com medo, amanhã você lembra, o pastor disse para mim, não temos. Eu não, meu Deus. O pastor me lembrou, não temos. Irmão, todo dia que você tiver medo, todo dia que você pensar em desistir, lembra essa palavra, não temos, não temos, não temos, não temos. O Senhor, Ele é contigo, meu irmão. A promessa vai se cumprir e eu creio em nome de Jesus que você vai contemplar, se alegrar, e quando você olhar para trás, você vai dizer, ainda bem que eu perseverei, ainda bem que eu não tive medo. Hoje eu estou diante da promessa, ou melhor, hoje eu estou pisando na promessa e vivendo ela para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, fica sobre os seus pés. Eu não sei, meu irmão, como você chegou aqui. Eu não sei como essa palavra fez sentido para você. Mas sai daqui entendendo, o Senhor é contigo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Feche seus olhos. Queria que você colocasse diante do Senhor agora a sua vida.